Também em entrevista à Rádio Metrópole da Bahia, o presidente Lula falou sobre as eleições municipais em São Paulo e disse que o pleito reedita um confronto direto entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Na capital de São Paulo, é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. Tá? E a gente vai disputar as eleições. Eu fiquei muito feliz de conseguir convencer a companheira Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória, sabe, com o povo de São Paulo, a serviço do companheiro Boulos. E para isso ela precisa votar o PT. Eu chamei ela aqui, conversei, ela ficou muito feliz e entrou. E eu acho que a gente pode ganhar as eleições em São Paulo. Eu acho que pela primeira vez a gente pode ganhar as eleições com uma pessoa, sabe, como o Geraldo aí na Bahia. Porque eu acho que nós temos condições de ganhar as eleições de muitas capitais. Nós temos que fazer aliança em vários estados e vamos fazer aliança, velho. O prefeito Ricardo Nunes reagiu à fala do presidente Lula. A CNN, Nunes questionou se Lula iria deixar de ser presidente para ser prefeito e afirmou que a capital paulista não é ringue, que a preocupação é cuidar da cidade. Segundo interlocutores de Ricardo Nunes, não interessa ao prefeito partir para a polarização porque há dúvidas de até que ponto a associação com a imagem de Jair Bolsonaro poderia ter no teto eleitoral e na ampliação da rejeição dele. Caio, a fala de Lula polariza o embate entre Nunes e Boulos? Eu creio que não. Eu acho que o confronto direto que existe não é entre Bolsonaro e Lula aqui na capital, não. É entre um prefeito de centro e um radical de esquerda. Esse é o confronto direto. O resto são todas estratégias políticas. O Lula está fazendo uma aposta muito arriscada no antibolsonarismo. Claro, existe fundamento, né, nesse oportunismo político do Lula, que é o seguinte: ele olha os números da eleição de 2022 e ele vê que aqui na capital, tanto ele na eleição presidencial quanto o senhor Fernando Haddad na eleição estadual ganharam na capital. Então, esses números, de fato, estão a favor aí dessa estratégia. Agora, isso ignora o fato de que Lula e o PT eles só subsistem politicamente, né, em razão da polarização com o bolsonarismo. Basta ver a capacidade de engajamento do lulopetismo, é muito baixa. Vamos ver as imagens do 1º de maio, né? Quantas pessoas, né, se mobilizam para seguir o Lula. É muito mais uma pauta de reação ao conservadorismo, ao que se chama de bolsonarismo, ao liberalismo e por aí vai. E ele está surfando essa onda. Agora, o que eu achei inteligente, o movimento de resposta inteligente, foi a resposta do prefeito de São Paulo. Porque para ele é sim interessante polarizar com Lula. Por quê? Para ele se firmar como um candidato mais palatável aí à direita, né? E isso associado à grande disposição de verbas que ele vai ter esse ano, né? E a gente sabe, São Paulo está um verdadeiro canteiro de obras, né? Hoje em dia, isso tem um efeito deletério, provoca trânsito, o paulistano é avesso a trânsito. Por outro lado, conforme essas obras foram sendo entregues, ele vai ter muita coisa para mostrar, inclusive, a gente já falou disso aqui, algumas bandeiras que são históricas da esquerda, como passe livre, questões de habitação e tal, isso aqui a gente já discutiu em maior profundidade. Então, eu acho que essa polarização que o Lula força, vocês podem ver todo o tema que ele vai discursar, ele dá um jeito de falar do Jair Bolsonaro. E não só ele, né? Os seus correligionários na imprensa, no debate público, usam a mesma estratégia. Qualquer que seja o tema, eles vão trazer o Jair Bolsonaro de volta à baila. A gente debateu agora há pouco a questão do orçamento, né? Do veto às emendas parlamentares. Quando o Lula foi comentar esse assunto, ele falou o seguinte: olha, antes, totalmente o discurso focado na polarização com Bolsonaro, se referiu a ele como o figura, né, esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu acho que é do jogo político, mas ele está um pouco de salto alto, né, porque talvez ele não tenha entendido uma coisa fundamental. Ele não consegue cruzar a Avenida Paulista. Zé, a fala do presidente Lula polariza o embate em São Paulo?
Eu acho que ela é uma estratégia política inteligente, da mesma forma que Ricardo Nunes faz uma estratégia política inteligente. Só que ela reflete uma fragilidade neste momento da candidatura de Ricardo Nunes. Por quê? Vamos pegar a história. Em primeiro lugar, São Paulo pouquíssimas vezes reelegeu prefeitos ou os sucessores foram feitos por quem estava no cargo, apesar das obras serem colocadas na rua. Eu, na minha memória, tenho apenas a eleição de Celso Pitta, que foi feita a partir de uma indicação de Paulo Maluf. No mais, na história, acho que se tiver um a mais, foi muito, de quem conseguiu manter-se numa eleição em São Paulo. Segundo lugar, Ricardo Nunes não é uma figura política forte. Ela não é uma figura política enraizada, de conhecimento do cidadão e com um histórico. Não, ele é uma figura nova, ele era um vice absolutamente inexpressivo, uma carreira política anterior bastante inexpressiva, e com a morte de Covas, ele é guindado à chefia do executivo. Então, portanto, não é uma figura consolidada do ponto de vista político de São Paulo. Terceiro, ele tem um problema político real. Por quê? Como o Caio chega a dizer, Jair Bolsonaro e seus seguidores, ou seja, esse espectro político, não teve e não tem, nesse momento, ao que parece, uma grande possibilidade eleitoral de vitória na cidade de São Paulo. Pode ter no interior do estado, em outros locais, mas não na cidade de São Paulo. A história mostra isso. Então, se o nosso prefeito atual, o Ricardo Nunes, ele se vincula na imagem a Jair Bolsonaro, ele pode se arrebentar de vez, especialmente depois que Marta Suplicy passou a ser a vice de Boulos. Por quê? Porque a disputa do centro, que é muito importante em qualquer eleição num país polarizado, passa a ficar com a chapa comandada por Boulos. Então, Ricardo Nunes, ele tem que fazer um jogo pendular. Ele tem que tentar fazer que ele é um bolsonarista que não é bolsonarista. Que ele como é que ele fica? Eu sou de centro, mas você é o quê? Ele precisa do apoio das forças de Jair Bolsonaro, mas não pode dizer isso. Então, a situação política dele é dificílima. Lula encantona isso, quando fala, olha, minha disputa é com Jair Bolsonaro. E ele fala, não é com Jair Bolsonaro, é comigo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele se coloca, tenta se colocar, o pessoal do Bolsonaro fala, mas pera um pouquinho, você vai nos rifar? Essa é a história, ou seja, difícil, muito difícil a candidatura de Ricardo Nunes nesse momento. Caio, concorda com o Zé? 1 minuto. Eu já falei aqui que a chapa favorita realmente é a chapa Boulos-Marta. Isso por quê? Isso apesar de todo o conflito ético da Marta, quando sai do PT, né, faz aquela carta de desfiliação, denunciando, aí, enfim, várias situações do Partido dos Trabalhadores, mas isso foi superado na campanha do Geraldo Alckmin, né, que declarou coisa muito pior sobre o Lula. Imagino que seja superado também na campanha aqui para a Prefeitura. Agora, o ponto é o seguinte, será que a existência de uma vice experiente vai superar o radicalismo e a inexperiência de Guilherme Boulos? E, pelo amor de Deus, quando eu falo experiente, eu estou me referindo, não estou fazendo um juízo sobre a qualidade da administração, mas, de fato, já foi prefeita, já foi do MDB, que é o partido, inclusive, né, do Ricardo Nunes, e era secretária na sua gestão. Então, aí é uma sinalização para tornar a chapa mais palatável. Zé, 1 minuto. Eu não tenho dúvida que a chapa Boulos e Marta é uma chapa muito forte. No fundo, ela expressa uma simbologia que foi expressa também na candidatura de Lula com o Geraldo Alckmin, que é a ideia de um eixo democrático que supera divergências na perspectiva de isolar o extremismo de direita. Ou seja, esta é a linha que caracteriza a chapa e que caracterizou a chapa Lula-Alckmin. Por outro lado, aí recoloco a questão. Ricardo Nunes tem uma situação difícil. Ele vai se associar, eu sou o candidato Jair Bolsonaro, ele vai assumir esse espectro? Não parece, e se ele fizer isso, ele corre o risco de ser derrotado a priori. Mas, por outro lado, não assumir bandeira nenhuma é aquele terrível problema do inferno, daqueles que perseguem uma bandeira durante todo o tempo da sua existência e não conseguem dizer a que veio. Esse é o dilema de Ricardo Nunes hoje. Senhores, obrigado pelo debate de hoje.